Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, se você puder, acompanhe comigo a leitura em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Filipenses 2 e 13. A obra do Espírito Santo em você. A obra de Deus em você. Não está acabada essa obra. Tem muitas coisas, tem muitos detalhes para que sua vida seja moldada a partir do caráter de Cristo. E vamos pedir a Deus graça para que essa palavra ela nos purifique e nos leve a um patamar mais elevado de espiritualidade, para que toda honra e toda glória seja sempre atribuída ao nosso Senhor. Filipenses 2 e 13 diz assim a minha tradução: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Vamos lá, vou repetir. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Deus, ele está com certeza aperfeiçoando a obra dele nas nossas vidas. E o grande objetivo do Espírito Santo, ou a tarefa do Espírito Santo de Deus, é promover o caráter de Cristo em nossas vidas. Quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de característica, ou seja, aos poucos, através dos problemas, das vitórias, das circunstâncias, Deus vai colocando um pouquinho da sua marca em nós. Aí está a principal obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sei se pela minha formação, eu sou um homem do campo, assim, tive a minha formação toda assim, nesse ambiente mais tradicional e tal. Eu sofri muito porque na minha fé, no começo da minha fé, porque eu queria fazer as coisas pela força da palavra do homem, porque eu via e o certo era esse e tal, e eu quebrei muito a cara. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque essa obra do Espírito Santo, ela não é feita pelas suas próprias forças. Essa obra do Espírito Santo não é feita pelas suas próprias forças. Sabe aquela promessa de final de ano que você diz, eu vou fazer isso e aquilo e tal? Pois bem, não adianta esse tipo de promessa. Não adianta a sua vontade simples e objetiva, a sua vontade natural, nem as suas boas intenções. Isso tudo é bom, mas não é suficiente para que essa obra e esse caráter semelhante ao de Cristo tome conta da nossa vida. Somente o Espírito Santo tem poder de realizar as transformações que Deus deseja em nossas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder para realizar essas transformações. Agora, me preocupa, sabe o que é, irmãos? É porque quando nós falamos da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da condução que o Espírito Santo deseja para as nossas vidas, eu me preocupo muito porque tem pessoas que quando falam do Espírito Santo, acham que esse poder do Espírito Santo são manifestações miraculosas e emoções intensas,
estou arrepiado, Deus está aqui e não sei o quê, e a palavra hoje foi fogo e foi língua e não sei o quê. Não, não. Na maioria das vezes, esse poder do Espírito Santo, ele atua na minha vida e na sua vida de forma discreta e silenciosa. Guarde isso no seu coração. Infelizmente, muitos irmãos perdem até o desejo de orar, porque acha, por exemplo, que a oração fervorosa é aquela oração que a gente chora e que as pessoas falam alto e tal, e tal, e tal. Olha, essa obra do Espírito Santo na sua vida acontece de forma tão sutil que você mesmo nem percebe muitas vezes. Nem percebe. E aqui eu quero desmascarar o inimigo das nossas almas. Porque tem muitas pessoas que estão crescendo espiritualmente e o inimigo está criando uma situação para dizer a você que você está recuando na fé. Cuidado, cuidado. Porque, olha, quando as coisas apertam e você corre para Jesus, mostra que você tem um alvo, tem um objetivo. Não é todas as pessoas que, quando as coisas apertam, correm para Deus. Talvez você fique até com vergonha, dizendo, mas pastor, eu fracassei e tudo, agora que as coisas estão assim, eu estou querendo me enxergar às coisas espirituais. Isso é coisa do adversário. Nem eu, nem ninguém pode lhe apartar do amor de Deus. Quem é esse atrevido? Talvez esse atrevido pode ser até você mesmo, sua alma, seu senso de moralidade que diz eu não aceito, eu não aceito. Quem é você para não aceitar, rapaz? Deus, Ele quer transformar e transforma a vida dos homens. A obra do Espírito Santo é discreta, é silenciosa. Ela aperfeiçoa as nossas características pouco a pouco. Tanto é que a Bíblia Sagrada, quando vai falar de crescimento espiritual, nós vamos ver uma semelhança, por exemplo, a uma semente. A semente que deve ser plantada e cultivada. Na Bíblia, essa obra é comparado a uma semente, que tem que ter o cuidado contínuo daquele que cuida da lavoura. Mas também esse crescimento espiritual, ou obra do Espírito Santo, é comparado na Bíblia a uma edificação. Eu nunca vi ninguém construir um prédio do dia para a noite. Nunca vi. E aí, essa edificação, ela deve ser construída por parte. Irmão, cá pra gente, viu? Nem para a pessoa se transformar num monstro. A pessoa se transforma do dia para a noite. O mal vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta, e você faz uma atrocidade. Quanto mais para ter algo que nós não temos na nossa essência. Quanto mais para ter Deus e a interferência e a pureza de Deus nas nossas vidas. Calma, tenha calma, não é do dia para a noite não. Crescimento espiritual, eu falei, comparado a uma semente, é comparado a uma construção, mas também a Bíblia compara esse crescimento ou esta obra do Espírito Santo a uma criança. É mais fácil, talvez, para a gente compreender tudo isso. A criança, ela deve crescer, ela deve se exercitar. Caso contrário, ela vai ficar raquítica. Raquítica. Então, as coisas acontecem de maneira lenta. A maioria das vezes é assim o seu crescimento, a sua maturidade espiritual. Eu gostaria de ler com você Efésios capítulo 4, versículo de número 22. E a gente vai ver a Bíblia nos mostrando sobre essa semelhança ou como Deus quer trabalhar nas nossas vidas através da obra do seu Santo Espírito.
Efésios capítulo 4, versículo de número 22, eu até li essa passagem bíblica recentemente aqui na rádio, nos diz assim, ó: portanto, atenção aqui a essa linguagem que é bem prática e fácil de compreender. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 22. Essa obra do Espírito Santo, ela chega na nossa vida nos chamando a abandonar aquela velha maneira de agir. E, por favor, não diga nunca mais que você é desse jeito. Isto é, nós ouvimos muitas pessoas, e eu já falei muito isso, eu sou desse jeito mesmo. Nada disso, nada disso, nada disso. Outros acham que estão abalando quando diz eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Se você aprendeu errado, rapaz. A obra do Espírito Santo é viva. Ela se movimenta. Deus existe. Está dentro de você para lhe levar cada dia para mais perto dele, através dessa ação que nós vimos que é lenta, que às vezes é discreta, mas ele está nos chamando para parar de agir como um tolo. Pare de tratar as pessoas com indiferença. Pare de estar chamando palavras feias, palavrões. Pare com isso, rapaz. Como é que você diz que é crente e abre a boca e vez ou outra você solta um palavrão horrível? Pare. Não, pastor, é porque eu sou assim mesmo, eu sou direto, eu sou cabeça quente. Pare com esse negócio. O Espírito Santo está lhe chamando para abandonar a velha maneira de agir. Mas tem outro chamado nesse aperfeiçoamento do caráter ou das características de Cristo na nossa vida. Ele nos chama para mudar os nossos pensamentos. E essa mudança, ela, da mesma forma que o crescimento espiritual é lento, essa mudança também é lenta. E aqui eu quero chamar a atenção das mulheres, principalmente das mulheres. Olhe, quando eu falo de mudança de pensamento, quando eu falo de mudança de atitude ou da forma de agir, eu vejo muitos problemas na igreja assim, ó. A mulher aceita Jesus, tem esse contato primeiro com Deus, tem algum conhecimento de Deus e chega em casa e não tem paciência e quer mudar as coisas do dia para a noite. Veja bem, a pessoa está cumprindo a palavra, a pessoa está com uma boa intenção, a pessoa está querendo resolver o problema, mas não tem sabedoria. E acontece o seguinte, a casa, a família, em vez de iniciar um processo de edificação, de paz, de construção, se transforma no inferno por falta de paciência. Então, não esqueça, sua vida espiritual é como uma semente. Tem que plantar, tem que cultivar. É como uma edificação. Não cresce, não acontece do dia para a noite. É como uma criança que tem que crescer, se exercitar para continuar crescendo. Calma, irmã. Calma, irmão. Paciência. Esse chamado de Deus,
ele passa por assumir novos hábitos diante de Deus. Olha que coisa linda, diz aqui o texto: vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Meu Deus, quem sou eu? Quem é você para parecer com Cristo, hein? Isso é possível? Não é só possível, isso é a essência do cristianismo. Fora disso é conversa fiada, religiosidade e conversa para boi dormir. Cristianismo é isso e precisamos entender. Eu preciso da mudança de Deus contínua na minha vida. Eu preciso ser um melhor esposo para Clarissa. Eu preciso ser um melhor pastor para exercer o meu ministério. Eu preciso ser um melhor parlamentar para atender o anseio do povo que votou em mim. Isso fala, irmãos, de uma continuidade. Se você está parado, estava parado, não está mais. Pastor Júnior, eu vou parar com esse mau costume. Eu vou parar com essa maneira de agir, pastor, explosiva. Eu vou parar, pastor, de estar falando palavras indelicadas. Eu vou parar, pastor, de ser mal educado, porque às vezes não é só espiritual, não, é falta de educação mesmo. É falta de educação, e não é porque você não tem educação, não, é porque você não quer ser educado, você acha bonito ser feio. Deus está nos tratando. Deus está nos tratando. Tem coisas novas para você, excelentes. E como é que essa obra acontece? Deus usa o quê? Essa palavra. Não tem como ser diferente. Então, nesse processo todo lento, discreto, que é o aperfeiçoamento e a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, Deus sempre vai usar a sua palavra. A palavra é a verdade que você precisa ouvir. Mas tem gente que não aguenta ouvir verdade. Tem gente que não aguenta ouvir a verdade. Se você não aguenta ouvir a verdade, aprenda a ouvir. Tem gente que tem um senso, irmãos, de coitadinho, de que o povo faz com você. Ô, irmão, eu não sei não. Quando eu me encontro numa questão de julgamento, alguém me fez um mal, dificilmente eu não encontro defeito em mim e problema em mim. É aquela história, não briga dois, não é? Não briga dois se um não quiser. Peraí, a pessoa pode ter tido uma maior parcela de culpa, mas você é santo, é? Eu não sei não, às vezes eu fico pensando, meu Deus, peraí, você tem coragem de chegar diante de Deus e colocar a culpa só no seu adversário, só no outro? Você não para ouvir a verdade de Deus, que nos ensina que as nossas queixas devem ser pelos nossos próprios pecados, dizendo o que se queixa o homem, ou de que se queixa o homem, queixe dos seus próprios pecados. Se você não tiver disposição para ouvir as verdades de Deus, você vai bloquear essa ação do Espírito Santo. Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você que está ouvindo a Rádio Novas de Paz, não tem outro jeito de você permitir que essa obra aconteça na sua vida. Então guarde aí, ó, palavra. Tem que ter a palavra. Não se esquive de ouvir a palavra. Não se esquive. É a verdade de Deus. Segundo, Deus usa, sabe o quê? As pessoas. As pessoas servem de apoio para que essa mudança do Espírito Santo aconteça na sua vida. Olhe, as pessoas são problemáticas, mas nós também somos. Entenda isso. O povo faz você sofrer, mas você também faz as pessoas sofrerem. Entenda isso. Entenda isso. A primeira vez que você tomou um banho na sua vida, depois que você nasceu, foi uma pessoa que lhe deu um banho.
E quando você morrer, você vai ser enterrado pelas mãos de gente, de pessoas. Foi pessoas que lhe pegou, que lhe deu um banho, que lhe arrumou. É pessoas que vão lhe enterrar. Então aprenda a gostar de gente. Aprenda a gostar de gente. Aprenda e peça a Deus sabedoria para administrar os problemas com pessoas. Porque sem pessoas, esse apoio, você não vai crescer. Eu sei que tem hora que dá vontade da gente ficar só, não ver ninguém. Pelo menos eu tenho essa vontade. Tem hora que, é feito o salmista, Davi disse, né? Quem me dera asas, voaria e estaria no deserto. Davi está dizendo em outras palavras, eu queria desaparecer, eu não aguento mais vocês, não. Davi estava dizendo isso, mais ou menos. Eu não aguento mais tanta prova, tanta guerra, problema dentro de casa, problema fora de casa, que confusão medonha. Eu já não aguento mais. Aí Davi diz, quem me dera asas, voaria, estaria no deserto em descanso. Eu queria desaparecer. Claro que tem tempos que a gente quer fazer isso. Mas você tem que aprender que o trabalhar do Espírito Santo é pela palavra, ouvindo a verdade, por isso que a Rádio Novas de Paz é tão importante. Depois, com o apoio são as pessoas, as bênçãos, né? Como a gente diz, as bênçãos que Jesus colocou na sua vida. Não é à toa que você tem uma bênção na sua vida, não, meu irmão. É o que nós chamamos de apoio, são as pessoas. E por fim, o Espírito Santo usa as circunstâncias. As circunstâncias, a gente poderia entender, é como que fosse o ambiente que você está. E aí, junta a verdade que é ao ouvir a palavra, ou quando você ouve a palavra, as pessoas, as bênçãos e o ambiente, o todo da coisa, onde você está inserido, o ambiente, a igreja, o trabalho, a comunidade, enfim, tudo isso para lhe moldar. Olha que trabalho, que junção de forças para você crescer espiritualmente. Não adianta. Esse crescimento não vem do dia para a noite. É algo prolongado, que passa por dias e dias e dias, até você chegar o que nós chamamos de maturidade. E a maturidade nada mais é do que um processo de santificação. Um processo de santificação. Então, se tem alguma denominação que prega alguma forma mágica, é mentira. Mentira, mentira, mentira. Não tem como você chegar na fase adulta sem passar pela fase da infância, da adolescência. Não tem como você ficar forte se você não praticar exercícios. Todas as estações têm, ou melhor, todo fruto para amadurecer, ele passa pelas estações. Eu, como sou uma pessoa do interior, eu sei bem qual é a diferença de uma fruta que amadurece no pé e tem o seu sabor próprio, de uma fruta que é amadurecida no carborete. Carborete é uma substância que faz com que a fruta passe por um processo de, como se fosse um aquecimento. E aí a fruta, ela até chega. Você olha para uma, para outra, todas duas estão maduras. Mas quando você vai consumir, isso daqui é de carborete. Essa daqui é natural. É natural. Deus não tem compromisso. Deus tem o tempo todinho do mundo. Se Ele quiser, Ele encerra a nossa vida aqui mesmo. Se Ele quiser, Ele dá mais não sei quantos anos de vida. O tempo é dele. Não se preocupe, não. Deus está vendo seu coração. Não desista de Deus.
Infelizmente, o mundo hoje é obcecado pela rapidez. É agora. É agora, é agora, é agora. Tem que ser agora. Vamos resolver agora. A gente quer agora. Agora. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu lembrei que o controle daqui de casa não estava pegando. Mas eu estava tão agoniado no dia, tão agoniado. E esse controle não pega e não sei o quê, que eu fui na internet, comprei outro controle. E o controle falhando. Quando o outro controle chegou, eu botei as pilhas, eu digo, não acredito, o controle continua falhando. Era o quê? A pilha. Era a pilha. Nós estamos tão obcecados por resolver, para concluir, tão agoniado, que não percebemos que o problema é a bateria, rapaz. Não precisa comprar outro controle, não. Calma. Você anda muito nervoso. Deus, Ele se interessa muito mais pela sua resistência, pela sua constância do que pelo seu amadurecimento ou maturidade do dia para a noite. Deus não está preocupado com isso, não. Ele tem prazer de ver os seus avanços, devagarzinho. Eita, rapaz, você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus é com você, Deus está com você. Portanto, que Deus nos abençoe. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Amém. Glória a Deus. Alimento Diário, com o pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.